Pronto. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos para essa segunda reunião do dia. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco de manhã e retornaram agora à tarde. Lari, a gente vai fazer a chamada. Sim, a gente precisa novamente conferir o quórum, ainda mais porque a gente vai ter a deliberação do enquadramento e do novo comitê. Perfeito. Como foi dito de manhã, quando eu chamar o nome, por favor, só confirme o nome e a instituição que está representando, certo? Que é a nossa listinha de presença. Fabiana Cristina Campos. Fabiana Cristina Campos, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Obrigada. Pela Secretaria da Saúde, Ivana Lúcia Belmonte ou Alana Fleme. Alana Fleming, Secretaria de Estado da Saúde. Obrigada. Pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Antônio Ricardo Lorenzon ou José Tarciso Fialho. Antônio Ricardo Lorenzon Fialho. Obrigada. Pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Paulo César Cardoso de Oliveira ou Nelson Brito Guimarães. Pela Secretaria de Estado, Educação e do Esporte, Simone Aparecida Ferreira ou Simone Carina Baroni. Pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, André Luiz Sério ou Rodrigo Luiz Freitag. Opa, olá a todos, André Luiz Sério, CIU. Obrigada. Pela Secretaria da Fazenda, Rosemary Bueno Barossi ou Osmair Tavares da Silva. Rosemary Bueno Goff Cedeste. Obrigada. Pela Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, Fabrício Miyajima ou Nestor Braganolo. Fabrício Miyajima, Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes. Obrigada. Pela Paranaturismo, João Jacomel ou Isabela Tioqueta. Pela Casa Civil... João Jacomel. Desculpe. Eu estava abrindo o microfone. João Jacomel, Paranaturismo. Obrigada. Pela Casa Civil, Felipe Flessac ou Eduardo Vinícius Magalhães Pinto. Pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Jonathan Dieter ou Carlos Henrique Boscardin. Jonathan, da 7. Obrigada. Pelo Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa e Souza. Pelo Segmento das Águas, José Luiz Escrocaro. José Luiz Escrocaro, IAT, boa tarde. Que Deus dê muita saúde para esse menino. E parabéns para você e para a mãe. Que tenha muita alegria, muita felicidade, que venha recuperar o teu lar. Pelo Segmento de Terras, Cartografia e Geologia, Amilcar Cavalcante Cabral ou Luciano Cordeiro de Loyola. Amilcar Cabral, IAT de JET. Obrigada. Pela Procuradoria-Geral do Estado, Paulo Roberto Glaser ou Antônio Sérgio Bione Pinheiro. Paulo Roberto Glaser, pela PGE, presente. Obrigada. Pela Companhia de Habitação do Paraná, Luiz Antônio Erlang ou Rodrigo Felipe Rocha. Rodrigo Felipe Rocha, Coapar. Obrigada. Pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, Comec, Eloíra Albert ou Rafael Rolim de Moura. Pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater, Beno Henrique, Dotzer ou Adair Hatch. Beno Dotzer, Emater, Paraná. Obrigada.
Pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Tião Medeiros, ou Paulo Litro, ou Evandro Araújo. Matheus Faria, representando o deputado Tião Medeiros. Obrigada. Pela Prefeitura Municipal de São Manuel do Paraná, Aguinaldo Trevisan. Pela Prefeitura de Rebouças, Luiz Everaldo Zac. Pela Prefeitura de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa. Pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Rafaela da Silva Limões da Cunha ou Altair Rosa. Altair Rosa, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Obrigada. Algum representante da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro? Pela Universidade Estadual do Paraná, José Antônio Demétrio ou José Geraldo da Silva. Pela Universidade Federal do Paraná, Irani dos Santos ou Gustavo Barbosa Taide? Irani dos Santos, UFPR. Obrigada. Pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, Pedro Luiz Prado Franco. Pela Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, ABAS, Herman Vargas Silva. Pelo Observatório de Justiça e Conservação, Camila Maia ou Alicia Gurtenstein? Oi, Alicia Gurtenstein, Observatório de Justiça e Conservação. Obrigada. Pelo CDEA, Guilherme da Silva Carmassi ou Luiz Arthur da Conceição? Pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, a gente tem o Luciano representando hoje. Continuo. Luciano Rodrigues Penedo. Obrigada. Pela Paranaguá Saneamento, algum representante? Pela Companhia Paranaense de Energia, Copel, Mônica Irion Almeida. Mônica Irion Almeida, pela Copel, presente. Obrigada. Pela ENGIE Brasil Energia, José Vicente Miranda ou Diego Nicolás Seminara? Diego Seminara pela ENGIE. José Vicente também pela ENGIE. Obrigada. Pela Drenagem e Resíduos Sólidos Urbanos, Prefeitura de Curitiba, Y. Gabriel de Campos ou Ana Carolina? Y. de Campos, Prefeitura de Curitiba, e também pelo Comitê de Bacias do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira. Obrigada. Pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Paulo Moura ou Marcos Puputilci? Paulo Moura, presente. Obrigada. Pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o CEPAR, Silvio Krinsky ou Leonardo Silvestre? Pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, Carla Beck ou Bruno Visioli? Carla Beck, Sistema FAEP Senar, presente. Obrigada. Pelo Comitê de Bacia do Jordão, Oscar Bica Mespac. Pelo Comitê da Bacia do Tibagi, Andréia Aparecida de Oliveira. Andréia Aparecida de Oliveira, presidente do Comitê do Tibagi, Prefeitura de Ponta Grossa, presente. Obrigada. Pelo Comitê CBH Piraponema, Maurício Aparecido da Silva. Então, finalizamos nossa chamada, temos quórum. Só gostaria de... Mariciane, o CDEA presente. Obrigada, Arthur, já foi computado. A Unicesumar também, Lariciane. Vocês podem falar o nome completo?
Maria de Los Angeles Pérez Lizama, Unicesumar Maringá. Tá, obrigada. E Arthur, por favor. Cedeia, presente. Seu nome. Luiz Arthur Conceição. Obrigada. Eu vou pedir que quem for entrando deixe sempre o microfone fechado. A gente vai colocar um aviso ali no chat para quem entrar registrar a presença no chat, para não ter essas interrupções. Gostaria de salientar que hoje a gente tem vários membros do Comitê de Bacia e a gente vai ter a presença também da doutora Aida. O que aconteceu com essa nova lei? Então, dito isto, passo a palavra para a presidente. Éder, fecha o microfone, Éder. O meu está fechado. Agora a Lariciane acabou de fechar o seu microfone, Éder, mas estava aberto. Senhora presidente, eu só tenho uma... Lorenzon, Secretaria da Agricultura. Eu tenho uma solicitação a fazer, da mesma maneira que vocês já se referem aos órgãos vinculados à SEDESC, de acordo com a reforma administrativa, que da mesma maneira deixasse de se chamar Emater e passasse a chamar IDR, por favor. Obrigado. Perfeito, conselheiro Lorenzon, muito obrigada. Lariciane, vamos fazer a anotação para que a gente possa, então, nomear sempre como IDR. Muito obrigada. Nós vamos, então, dar sequência à nossa pauta. Na ordem do dia, eu preciso informar aos senhores e senhoras que houve uma solicitação de inversão da pauta, atendendo ao solicitado pela doutora Aida. Então, a gente inverte e passa primeiro a apresentação e deliberação do enquadramento da bacia do Piraponema. Então, nesse momento, eu convido a doutora Aida para que ela compartilhe, se ela puder deixar disponível ali a tela dela para poder apresentar o enquadramento da bacia, e após a apresentação, aí a gente abre para discussão e posterior deliberação. Então, doutora Aida, por favor. Boa tarde a todos. Está com a palavra. Tem muita gente que eu acho que já me conhece, o Enéas. Meu nome está saindo com o nome da minha filha, tá? Porque ela foi a última pessoa que usou o Zoom aqui no computador. Mas eu sou a Aida Andreasa, eu fiz a coordenação dos estudos do Plano de Recursos Hídricos da UGRH Piraponema, incluindo os estudos do enquadramento, tá? Então, eu recebi uma solicitação para fazer uma apresentação para vocês hoje, de como os estudos foram elaborados, uma apresentação rápida, de uns 20 slides, só para dar uma ideia para vocês de como eles foram feitos, né, os detalhamentos do que foi feito, até para a gente chegar na minuta da resolução, que foi, enfim, aprovada pelo comitê, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão enxergando bem. Eu queria uma questão de ordem somente. Pois não? Quem está se manifestando? Às vezes não aparece para mim. É a Mônica da Copel. Pelo Mônica, regimento por favor. interno... Mônica da Copel, pelo regimento interno que foi aprovado hoje pela manhã, a inversão de pauta depende da aprovação dos conselheiros presentes. Mas o regimento não foi publicado ainda e ele está estabelecido que ele começa a valer após a publicação. Ok. Obrigada pelo esclarecimento. Posso continuar? Pode sim, doutora Aida, por favor. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, senhora, enxergamos bem. Vou colocar aqui no modo apresentação, tá? Tá. Bom, eu não sei qual é a dinâmica, Fabiana, que vocês estão imaginando. Eu faço toda a apresentação e depois a gente abre para perguntas, né? Isso mesmo, eu acho doutora. que é mais eficiente, né? É mais eficiente, acho que é mais produtivo, inclusive, né? A senhora faz a apresentação. A critério de vocês aí, tá? Tá, perfeito. Bom, então, o trabalho foi desenvolvido pela Engecorps, né, que foi a empresa contratada na época,
pelo Águas Paraná, hoje o IAT, né? Eu até peço desculpa porque esses slides eles são ainda quase do tempo que nós terminamos o trabalho, então não alteramos aqui a logomarca. Hoje, então, vamos fazer a apresentação, né, dos estudos que foram realizados para o reenquadramento dos corpos d'água da bacia da UGRH Piraponema, incluindo algumas informações sobre o plano de investimentos necessários para que o enquadramento seja atendido ao longo do tempo. Importante a gente ter presente que, muito corretamente, foi contratado, né, pelo Águas Paraná, na época, a realização do plano de recursos hídricos em paralelo com o enquadramento, né, porque são instrumentos intimamente relacionados, não só o enquadramento, né, como a outorga, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, o sistema de informações, mas principalmente esses dois instrumentos, porque quando a gente trabalha na etapa de diagnóstico, a gente pode aproveitar os resultados do diagnóstico tanto para os estudos específicos do plano de recursos hídricos, quanto para os estudos de enquadramento, né? E assim que foi feito. São instrumentos da Lei Federal, da 9.433, de 97, da Política de Recursos Hídricos, que estão presentes na lei análoga do Paraná. Com uma informação importante, que o enquadramento é diferente de diagnóstico da qualidade da água. Tá? Isso é um conceito muito importante que a gente teve que, vamos dizer, desenvolver ao longo de todos os estudos. A gente trabalha com essa figurinha, né, que fala dos 3 rios do enquadramento, né? Uma coisa é o rio que nós temos, que é a condição atual, aí sim é um diagnóstico da qualidade da água deles. Outra coisa é o rio que nós queremos ter, que é o rio do futuro, e outra coisa é o rio que nós podemos ter, né? Que é o rio que queremos, porém afetado de limitações técnicas, econômicas e financeiras, que tem que ser levado em conta na hora em que a gente vai propor as classes de enquadramento futuras, que são fruto dos usos das águas que a sociedade da bacia define. Então, para o enquadramento, a gente precisa saber da viabilidade técnica dessas ações necessárias, quais são os usos atuais e futuros e qual é a capacidade de investimento da bacia para que essas classes de usos, vamos dizer, mais exigentes possam ser atendidas ao longo do tempo. Então, aqui, quais são os grandes objetivos do enquadramento, né? Propor a qualidade da água compatível com os usos preponderantes previstos na resolução do CONAMA número 357, que define classes 1, 2, 3 e 4 para as águas doces. O que são esses usos e essas classes? São aqui, as classes são 5 de melhor qualidade para pior qualidade exigida, e cruzando essas classes com os usos necessários, a gente pode definir qual é a classe que a gente pretende para enquadrar legalmente um determinado curso d'água. Aqui no Paraná, nós temos toda uma sistemática, né, pré-definida para se chegar no enquadramento, definindo qual é a vazão de referência que se usa para o enquadramento, os usos preponderantes mais restritivos, a definição de parâmetros de qualidade, que vão ser objeto de monitoramento ao longo das metas progressivas, do alcance das metas progressivas, a definição dessas metas, o acompanhamento da evolução das metas, e aqui todo um fluxo de procedimentos, passando pela aprovação da Câmara Técnica, do Comitê, até aqui, quando temos aprovação e deliberação pelo
Conselho Estadual, que então, onde estamos hoje, né? Essa reunião, pelo que eu entendi, é para a gente chegar aqui. Vamos ver um pouquinho, então, do que foi feito. A gente tem aqui a UGRI Piraponema, né, com as suas bacias, Paranapanema 3 e 4, e Pirapó, que foram subdivididas em áreas estratégicas, em 22 áreas estratégicas de gestão, para a gente poder trabalhar não só o plano de recursos hídricos, como o enquadramento. Por antigas portarias da extinta Surema, que são de 1999, havia já sido proposto um enquadramento para os cursos d'água da UGRI Piraponema, né? Tendo aqui a grande maioria enquadrada em classe 2, que é essa corzinha verde, alguma coisa enquadrada em classe especial, aliás, 1 aqui nas cabeceiras da bacia, e uns trechinhos já enquadrados em classe 3, como esse aqui, a jusante de Maringá, justamente pela dificuldade que já se antevia, né, naquele momento, de manter uma qualidade muito melhor, tendo em vista que o curso d'água passa praticamente ao lado, né, dentro de Maringá, que é uma cidade grande, com bastante potencial de poluição. Então, como é que a gente trabalhou o enquadramento, né? Para fazer o enquadramento, a gente tem que dividir os cursos d'água nos trechos que vão ser objeto de enquadramento e que são de interesse para o balanço hídrico qualitativo. O balanço hídrico qualitativo é aquele que define a demanda e a qualidade atual da água. E foi utilizado o modelo matemático Aquanet. Define-se os usos atuais e futuros desejados para os cursos d'água pela Sociedade da Bacia. Isso foi feito em algumas reuniões, em algumas oficinas, inclusive com a participação do comitê. E nós fizemos, então, simulações com apoio desse modelo matemático para um cenário tendencial até 2030 versus o enquadramento atual, um cenário proposto para 2030, cruzado com o reenquadramento e o enquadramento proposto com vis-à-vis os investimentos necessários para que se alcancem as classes de qualidade definidas. Isso aqui foram parâmetros decididos em conjunto com a Águas Paraná e com o Comitê da Bacia, que a vazão de referência para o enquadramento seria a Q95, que é uma vazão de permanência, né, que é uma vazão, vamos dizer assim, baixa, e que em 95% do tempo passa no curso d'água uma vazão maior do que ela. Então, é uma vazão de estiagem. O parâmetro de qualidade que nós usamos foi a demanda bioquímica de oxigênio. Foi definido que trabalharíamos com o cenário tendencial, mas depois o cenário proposto é o que efetivamente foi utilizado para a definição das classes. E os corpos d'água objeto de reenquadramento também já vieram pré-definidos e foram devidamente discutidos com o Comitê da Bacia. Seriam os cursos d'água principais de cada bacia, né, hidrográfica das três, né, Paranapanema 3, 4, Pirapó, os seus afluentes de primeira ordem e quaisquer cursos d'água que cruzem áreas urbanas e que recebam efluentes de estação de tratamento de esgotos domésticos ou industriais. Então, foram critérios para definir os cursos d'água que seriam objeto do reenquadramento. Então, com a utilização do modelo Aquanet para fazer aquele balanço qualitativo que eu falei, entre a vazão de referência e as cargas poluentes, a bacia foi subdividida em 56 subbacias para essas simulações, visando a definição das concentrações dos poluentes na foz de cada subbacia e comparação com os limites para atendimento ou não à classe de enquadramento do curso d'água, estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 2005. Lembrando que o enquadramento anterior tinha sido feito lá em 1999, né? Esta resolução nem tinha sido ainda criada pelo CONAMA.
Aqui tem um pequeno exemplo de como é que o Aquanet funciona, é um modelo matemático. A gente faz que a gente chama um diagrama unifilar. Isso aqui faz de conta que é um rio, né, que vai ser enquadrado, então a gente coloca a vazão, as concentrações nos parâmetros de qualidade obtidas da rede de monitoramento da qualidade da água, coloca no modelo e ele define as equações de Streeter-Phelps, basicamente, que são equações de depuração para calcular depuração, né, de cargas ao longo do percurso do curso d'água. Aqui nós fizemos, então, para o cenário tendencial, uma simulação e outras simulações complementares, considerando se 100% do esgoto coletado fosse tratado, que tivéssemos uma elevação progressiva do índice de coleta de esgotos até 94%, conforme as definições do Plano de Saneamento Básico do Brasil, elevação da eficiência de remoção da DBO das ETs até 90% e uma redução das concentrações de DBO dos efluentes industriais até um valor de 5 miligramas por litro. E a formatação do cenário proposto, então, foi feita com base nessas simulações, atendendo aqueles conceitos, né, do rio que queremos, o rio que podemos ter, atendimento aos usos preponderantes e uma estimativa de investimentos para efetivação do enquadramento proposto. Aqui nós temos um exemplo dos resultados do cenário atual, tendencial, um cenário exploratório, que nós também trabalhamos, um cenário normativo, ou o cenário proposto, né, com resultados do modelo em relação às concentrações de DBO. Aí levamos em conta também algumas determinações do plano da bacia do rio Paranapanema, que foi aprovado antes do nosso, mais ou menos concomitantemente ao nosso trabalho, que definiu para alguns rios e córregos da bacia da Ugre e Piraponema algumas classes pré-definidas. Então, isso aqui a gente teve que obedecer também no que diz respeito ao enquadramento só da bacia do Piraponema, porque isso aqui foi uma decisão da bacia maior, né, da bacia do Paranapanema como um todo. Esse aqui é o resultado vamos dizer, em percentuais, né, para cada uma das bacias, a Pirapó, a Paranapanema 3, a 4 e o total da Ugre Piraponema. Então, a gente observa aqui que ficamos com 61,9% dos cursos d'água da bacia em classe 1, 81% em 2, 10% na classe 3, 7% na classe 4. E assim por diante para a bacia do Paranapanema, 4, 3, e para o conjunto da bacia da Ugre e Piraponema, temos então esses percentuais aqui para as classes 1, 2, 3 e 5% na classe 4. Isso aqui já é o resultado do enquadramento, tá? E então fizemos uma minuta de resolução, né, que foi apresentada para o comitê. Essa minuta, ela detalha trecho a trecho de cada curso d'água, qual é a classe prevista, proposta pelo enquadramento. Essa minuta de resolução foi aprovada em dezembro de 2019, pela deliberação número 1 do CBH, foi publicada no Diário Oficial Executivo, formato digital, de 2 de junho de 2020, e houve um encaminhamento pelo CBH Piraponema para apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mediante o ofício número 5 de 2020, de 3 de junho do ano passado. Aqui, o que nós previmos, né, que tem que ser feito para que o enquadramento seja atendido ao longo do tempo, adequação do sistema de esgotamento sanitários dos centros urbanos, com a implantação de ligações domiciliares, rede coletora e tratamento dos esgotos.
Levamos em conta o planejamento da Sanepar com recursos assegurados até 2022 e complementações até 2030. Outros prestadores do serviço de saneamento na bacia foi considerado também os seus recursos ano a ano até 2030. Previu-se uma remoção global de pelo menos 20% da carga de fósforo total na UBRE, que é um parâmetro que traz bastante problemas para reservatórios, especialmente por conta da eutrofização. Propomos a adequação do sistema de esgotamento sanitário das zonas rurais, com a implantação de fossas sépticas, investimentos distribuídos também ano a ano, uma redução do aporte de cargas industriais, com investimentos também distribuídos ano a ano, e uma redução de 20% da carga difusa. Carga difusa é aquela carga poluente que é gerada não de um determinado ponto, né? É gerada basicamente por conta da drenagem de terrenos. E grande parte dessa carga vem, por exemplo, de áreas utilizadas para agricultura e áreas utilizadas também para pecuária. Com relação a outras ações, foi previsto aí essa série de iniciativas, né, e ações que são basicamente de gestão, né, mais de gestão do que de obras físicas, né, o que se chama de medidas não estruturais, vamos dizer assim, né. Aqui a gente tem uma ideia do investimento proposto, no médio prazo, no longo prazo, para cada uma das, aqui no caso das áreas de gestão, daquelas que eu falei lá no começo, que as bacias foram divididas em todas aquelas áreas de gestão. Nós fizemos uma conta do investimento necessário para cada uma delas. O total aqui deu, então, para o esgotamento sanitário em áreas urbanas, de 838 milhões de reais, 143 milhões com recursos assegurados pela Sanepar e 695 e outros investimentos propostos para efetivação do reenquadramento pelo seu programa, o plano, né, para a efetivação. Fizemos também uma estimativa de custos para implantação de fossas sépticas na área rural, redução de cargas industriais, com um valor bastante elevado aqui, um total de 1,9 bilhões de reais. E definimos prioridade desses investimentos para as áreas estratégicas de gestão PP02, PP07 da bacia do Pirapó e todas as áreas das bacias do Paranapanema 3 e 4. Em curtas e poucas palavras, um resumo aqui do que nós fizemos, tá, pessoal? Eu fico à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Obrigada por enquanto. Nós em que agradecemos, doutora Aida, muito obrigada pela sua apresentação. Por favor, Escocaro. Eu só gostaria de complementar aí que a doutora Aida comentasse que foram feitas audiências públicas e apresentado todo esse enquadramento nas audiências públicas também. Exato, é verdade. Nas reuniões dos comitês e nas consultas públicas, que foram feitas, eu acho que em 2019, né, Escocaro? Acho que foi em 2019. É verdade. Perfeito. No chat não aparece para mim inscrições, eu solicitei ali que quem tivesse alguma questão que quisesse comentar a respeito da apresentação da doutora Aida. Então, eu abro agora para a discussão. No chat não tem inscrição, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra para falar a respeito dessa temática? Senhora presidente, Lorenzon Seara. Pois não, conselheiro Lorenzon, está com a palavra. Da mesma maneira que deu uma boa discussão quando do enquadramento da bacia do Tibagi, a questão de classe 4, independente dos problemas que a gente tem aquela opinião que é uma sentença de morte para o Rio, sabe? Se o sistema de gestão em 20 anos, em 30 anos, do jeito que a professora falou,
O enquadramento não é o diagnóstico do rio hoje. É o que a gente pretende que ele chegue daqui a alguns anos, utilizando os instrumentos de gestão que a gente tem. Então, duas coisas. Uma condena o rio à morte. E a segunda é os grandes usuários ficam desobrigados de retirar essa carga do que estão colocando ali, sabe? Então, e não são parcelas pequenas, são parcelas significativas da bacia que ficam em classe 4, né? Eu só me chama essa atenção, assim, entendo a questão da quantidade de recurso necessário, mas quem usa tem que pagar, né? Os usuários têm que... não pode sociabilizar o prejuízo deles. Só essa questão, sabe, desse enquadramento que a gente poderia pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Obrigado. Eu gostaria só... Eu posso responder isso, presidente? Lorenzão, a tua observação é correta, porém, esse plano é até o 2030. E a resolução nossa, inclusive, que foi aprovada lá no começo, depois da reunião do enquadramento de Tibagi, é que nós, no Paraná, pela resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprovada, que a classe 4 será eliminada em 2040. Você lembra disso muito bem, Lorenzão. Então, o que eu quero esclarecer para todos os membros, que está previsto já na revisão do plano antes de 2030, de que seja, inclusive, a gente já coloca no plano, também no plano de efetivação, que de 2030 a 2040 nós teremos que reduzir esse 5% de classe 4 que existe na bacia do Piraponema, ok? Lorenzon, Seab, perfeito, Crocaro, só que assim, na apresentação não apareceu. Como lá no Tibagi, lá no Oeste também, no Paraná 3, existia a questão dele permanecer em classe 4, mas existia uma redução de DBO, de DBQ, de vários índices. Independente dele permanecer em classe 4, a gente via que, ao longo dos próximos 10, 9 anos, existia uma redução significativa desses índices. E aqui hoje ele estaria muito acima do que é previsto para a classe 4, né? Então, como não apareceu essa redução, a gente fica sem entender direito, mas perfeita a colocação que você fez. Fica a pergunta só. Isso, fica a pergunta. Existe um compromisso de redução desses índices até 2030, apesar de permanecer em classe 4? Sem dúvida alguma. É o seguinte, essa apresentação que eu fiz um super resumo de um trabalho gigante que nós fizemos. Tá? Eu não coloquei todos os resultados na apresentação. Mas, assim, essa modelagem que nós fizemos com o Aquanet, uma vez que você tem o modelo calibrado, como foi feito, com os dados de campo, né, com os dados medidos do monitoramento, você pode fazer o que você quiser em termos de simulações. Né? Pode propor, por exemplo, um abatimento de carga de 10% até X ano, você pode pôr um abatimento de carga de 80% até o cenário, vamos dizer, o horizonte final do teu estudo, e você vê que classe o rio vai atender, tá? Prevendo esses abatimentos de cargas. Então, veja bem, nós fizemos sim toda essa conta e nós chegamos à conclusão que no horizonte 2030, com todo aquele investimento que está proposto, alguns cursos d'água ainda não poderiam atender a classes melhores, embora seja um percentual muito pequeno deles. O que acontece? A gente tem, às vezes, grande parte das vezes, inclusive, uma cidade localizada numa cabeceira de bacia, quando o curso d'água justamente tem uma vazão menor, né? Porque a bacia de contribuição dele ainda não é grande ali. E essa cidade, ela está ali, está com as suas indústrias instaladas, tem a população, que às vezes é grande, e o curso d'água, que é o corpo receptor
dos efluentes, sejam tratados ou não, ele às vezes não tem condições de depurar a carga poluente que ele recebe. Não tem condições e, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, o Rio Tietê, aqui em São Paulo. O Rio Tietê ter DBO compatível com classe 2, a gente tem que mudar a metade da cidade de São Paulo e mandar embora daqui, onde eu moro, porque ele não tem vazão suficiente, entendeu? Então, isso tudo foi sim pensar. Mas eu não concordo que seja assim, condenar o rio à morte, né? Ele está previsto, para isso existe essa possibilidade de você fazer as metas progressivas para serem atingidas até um determinado horizonte. O nosso trabalho terminou, o horizonte era 2030, com todo aquele investimento de mais de 1 bilhão que eu citei ali, não se encontrou a possibilidade ainda de chegar em alguns trechos com classe 3. Mas para isso tem que haver um monitoramento das metas progressivas previstas no plano de enquadramento, para que se possa ter exatamente num horizonte um pouquinho mais alongado, como é que o rio está se comportando. Era isso que eu queria complementar, não sei se atendi aí as inquietações do Lorenzon, que são muito justas e muito recorrentes quando se trata do enquadramento. Deixa eu dar um tchau para a Cristiane, agora que eu te vi aí. Obrigada, doutora Ida, obrigada, Scrocaro. Conselheiro Lorenzon, não sei se o senhor quer compartilhar mais alguma questão ou se está de acordo com as respostas. A Cristiane está com a mão levantada. Ok, Cristiane, por favor. Às vezes não aparece aqui, né, gente? Como fica difícil ver esses quadradinhos. Por favor, então. Eu aqui para ajudar. Obrigada, Scrocaro. Por favor, conselheira Cristiane. Boa tarde a todos. Eu não sou conselheira, Fabiana, eu sou do Comitê do Piraponema e eu quero pedir autorização ao Conselho para me manifestar, para esclarecer um pouquinho, né? Eu sou coordenadora da Câmara Técnica da CETEPLAN, que acompanhou o plano. Então, como coordenadora técnica, que eu peço permissão para falar ao plenário, para esclarecer o seguinte, gente, quando a gente decidiu fazer esse enquadramento, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho que o rio, ele não obedece o que a gente fala, né? A gente fez uma resolução 357/2005 que diz que o rio tem que se enquadrar em 5 classes, especial 1, 2, 3 e 4. Só que a natureza, ela não quer saber disso, alguns trechos dos nossos rios aqui, eles estão no que seria uma classe 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, que não está na resolução, mas existe na natureza. Então, quando a gente coloca esse enquadramento na classe 4, é porque a gente quer trazer um rio que está muito degradado para um rio classificável na classe 4, né? Então, a gente tem que entender que trazer um rio que está numa classe pior para a classe 4 não é ilógico e não é uma coisa insensata. Pelo contrário, é a gente cumprir o que está na resolução 357/2005, que também diz o seguinte, que o enquadramento é o estabelecimento de metas que obrigatoriamente têm que ser cumpridas. O que as pessoas que fizeram a resolução pensaram? Elas pensaram o seguinte, o papel aceita qualquer coisa. Seria muito fácil para o nosso comitê de bacia colocar classe 2 e 3 em tudo, gente. É muito mais fácil do que estar aqui discutindo por que nós colocamos a classe 4. Nós colocamos a classe 4 porque nós entendemos que o negócio tem que ser obrigatoriamente cumprido, é o que diz a resolução. E para isso a gente vai precisar de tanto dinheiro, colocando 5% na classe 4, que se a gente fosse colocar tudo na 2 e na 3, é para inglês ver, é o rio que a gente quer, mas não é o rio que a gente pode ter. Então, o que eu queria falar aqui para esse conselho, né, que é um conselho tão importante, um conselho que eu respeito tanto, que eu já fiz parte um dia, é para a gente entender que nós temos que ser um pouco mais realistas, a gente tem que ter o pé no chão,
de saber que o enquadramento, se você traz de uma qualidade muito ruim, que seria uma classe 6, 7, 8, para a classe 4, isso é possível de ser feito. É isso que a gente está tentando mostrar. Vamos fazer coisas possíveis que a gente consiga cumprir. Agora, se vocês quiserem, se o conselho disser, não, olha, classe 4 nós não aceitamos, e nós queremos que seja classe 2 ou 3, o papel vai aceitar. Eu não tenho problema nenhum de colocar isso, tá? Eu, como coordenadora da CTPlan. Isso é fácil de fazer, mas não vai se concretizar nem em sonho. Então, o que a gente quer para a gestão de recursos hídricos do Paraná? A gente quer coisas bonitas no papel, como a gente sempre fez, né? É isso que a gente quer? Ou a gente quer fazer uma coisa mais real que a gente consiga cumprir? Então, veja, a gente que trabalha com gestão de recursos hídricos há 30 anos, ano que vem eu vou fazer 30 anos de formado, eu trabalho com isso desde que eu me formei, o nosso sonho é ver todas as águas na classe 2, 1 especial. É o nosso sonho, é o que a gente quer. Agora, de que forma fazer isso de uma forma concreta, né? E eu não sei nem se a gente consegue, viu? Porque nós temos só mais 9 anos, né, para atingir aí o nosso plano. Então, assim, quando eu vejo questionamentos com relação a isso, eu entendo os questionamentos, mas eu gostaria de me fazer entender também, para que vocês entendam por que o Comitê Piraponema está fazendo isso. O que está por trás? É para a gente entender que se um rio está numa classe tão ruim e nós deixamos que ela chegasse lá, né, seja pelos motivos que forem, não adianta a gente querer agora que ela venha para a classe 3. Não vai vir, gente. Nós não vamos ter recurso financeiro para isso, a gente não vai ter gente para fiscalizar para isso. Então, assim, o que a gente precisa definir na gestão de recursos hídricos do Paraná nós vamos fazer planos de bacia que não se cumprirão, que a gente já sabe de antemão que não vai se cumprir, ou nós vamos fazer planos de bacia mais realistas, possíveis, não necessariamente, né, que serão cumpridos, mas possíveis de serem cumpridos, e vamos paulativamente melhorando essa qualidade. Paulativamente. Chegamos na classe 4, vamos para a classe 3. Agora, da classe 6, 7, pular para 3, né? Então, é nesse sentido, tá, que a gente tá falando isso. Então, só para deixar bem claro, o espírito que permeou a discussão todos esses anos aí, até a gente conseguir terminar o enquadramento. Muito obrigada pela oportunidade de falar. E parece que o Lorenzon está com a mão levantada novamente. Estou com a palavra. Eu quem agradeço, Cristiane, a sua manifestação, muito obrigada. Está com a palavra a conselheira Lorenzon, por favor. Aquela hora eu não pude falar porque caiu meu microfone aqui, eu tive que sair e voltar para a reunião. Eu entendo tudo que foi falado e quero que, principalmente a Cristiane, entenda, não é uma questão de sonhadora, não. A questão para ser deliberada no Conselho, essa já é um enquadramento, já tem vários enquadramentos deliberados aqui. E tem alguns deles que apresentavam classe 4, o primeiro foi o Tibagi, deu um problema, e a partir daí, todos eles traziam, olha, os índices hoje estão 20 vezes acima do que seria enquadramento para classe 4. E o plano pretende que, nos próximos 10 anos, a gente vai chegar em 5 vezes a classe 4, 2 vezes a classe 4. As metas progressivas de... Você entendeu? É só esse ponto que faltou para que o Conselho delibere com tranquilidade, sabe? Que simplesmente, do jeito que se apresentou, está em classe 4 e vai ficar em classe 4. Eu vou falar aqui então, agora. Basicamente, seria isso. Não há questão de enquadrar em 3, como a resolução da Sorema antiga classificou tudo como classe 2 ou como classe 3. Não é essa a questão. A questão é mostrar que, apesar de estar em classe 4, melhorou em 80% a qualidade da água nos próximos 10 anos, mesmo permanecendo em classe 4 ainda. As metas progressivas. Só apresentar esse índice para o Conselho é uma coisa muito simples, sabe? Inclusive, um pedido para que toda vez que for apresentar enquadramento agora e tiver essa situação, seja apresentada essa questão do enquadramento progressivo, enquanto estão os limites hoje, enquanto eles vão ficar nos próximos. É simples isso, a modelagem traz isso, né? Obrigado.
Posso responder? Obrigada, conselheiro Lorenzon. Pode sim, Cristiane. Presidente? Pois não, Arthur? Com as justificativas do Lorenzon, certo? Arthur, só um minutinho, por favor. É que a mão da Cristiane estava levantada antes da sua. Tá, então, desculpa, acho só para ela responder e eu já lhe passo a palavra. Peço perdão. Imagina, por favor. Cristiane, por favor. Eu gostaria também, então, talvez, conselheiro Lorenzon, de esclarecer um pouco o histórico desse plano de bacia. Esse plano de bacia foi licitado, se não me engano, em 2011 ou 2012. Ele iniciou em 2014. Nós estamos em 2021. Né? Então, é um plano de bacia que teve muitos problemas ao longo da sua elaboração. E só para vocês terem uma ideia, o primeiro plano, primeira revisão do plano era para ter acontecido em 2018. Né? Nós estamos em 2021. Então, nós tivemos que ir adequando isso e colocando isso para frente. O que eu entendo é o seguinte, novamente, é muito fácil colocar tudo em enquadramento 3. Se for preciso fazer isso para que o plano passe hoje, então eu posso fazer. Exato, eu sei que você está balançando a mão porque você não concorda com isso também, eu entendi. Né? Eu acho que você está corretíssimo. Agora, se a gente tiver que voltar com esse plano para Maringá, ou para o comitê, né? Não para Maringá, para o comitê, para a gente refazer qualquer coisa, veja, a Ida está aqui, nós não temos mais contrato com ela. Nós não temos mais contrato com a EGCorps. Ela está aqui fazendo uma gentileza, né? Porque não existe mais contrato com a EGCorps faz tempo. Então, assim, criou-se um problema administrativo que eu realmente não sei como resolver. Se a gente tiver que voltar para o comitê para fazer qualquer adequação a esse enquadramento, inviabiliza o plano. O plano inteiro, eu acho que fica inviabilizado, porque a primeira revisão do plano é em 2022. Nós não temos mais contrato com nenhuma empresa para fazer isso. Né? Então, gente, eu só estou esclarecendo isso para vocês entenderem como o Comitê de Bacia se sente com um plano que começou em 2014. Nós estamos vendo o tempo passar e, por mais que existam questões que eu compreendo, conselheiro Lorenzon e todos os demais, compreendo as angústias e as deliberações aí que vocês estão dizendo, entendo tudo isso, mas eu gostaria que esse conselho também entendesse como o comitê se sente, né? Estando agora em 2021, com um plano inacabado, porque a gente precisa dessa aprovação para aprovar o plano no nosso comitê, com uma empresa que já não tem mais contrato, com a gentileza da Ida vindo aqui apresentar mais uma vez. A Ida já fez não sei quantas gentilezas para o comitê. E eu só estou falando isso para expressar um pouco da minha angústia, sabe? Como coordenadora da Câmara Técnica, como membro do comitê, como uma pessoa que acompanhou isso até agora, né? Estou aqui agora para tentar explicar isso para o Conselho. Então, assim, eu entendo o questionamento do Lorenzon, acho que seria muito justo se nós ainda tivéssemos o contrato com a empresa, mas nesse momento eu realmente não sei como fazer uma coisa dessa. Qualquer coisa a mais que nós tenhamos que colocar no enquadramento, gente, eu gostaria muito que fosse colocado como revisão do plano. O ano que vem será feita a primeira revisão do plano. Então, se for preciso fazer alguma coisa a mais, por favor, eu peço a esse conselho que considere que isso seja feito na revisão do plano, que já será no ano que vem, né? Porque se for exigir qualquer coisa agora, gente, eu realmente não sei como é que nós teríamos que proceder. Obrigada, Cristiane. Passo a palavra, então, ao conselheiro Arthur. Presidente, conforme porque eu também estou na dúvida. Eu tenho bastante dúvida, certo? Sobre esse enquadramento. Lorenzon levantou algumas questões importantíssimas. Eu sigo nas questões dele e, desde já, eu peço vistas desse processo. Tá? Forma regimental, eu solicito a vistas e, daí, mais tarde, eu converso com o conselheiro Lorenzon e nós fazemos as recomendações necessárias, até isso mesmo que acabou de apresentar, a senhora ali anteriormente, a nós aqui, acabou de apresentar,
e daí a gente faz as recomendações necessárias e o plenário vota, mas daí vem com parecer pronto já de quem vem pedir vista aqui. Eu solicito a vista desde já. Obrigado, presidente. Obrigada, conselheiro Arthur. Lariciane, segundo a prerrogativa do conselho, após o pedido de vista de um conselheiro, a gente encerra a discussão daquele processo, retomando apenas na sequência, quando o conselheiro, então, retornar com a apresentação. Procedemos assim? Então, diretora, a gente ainda está na vigência do antigo regimento interno, como foi falado no início da reunião. Enquanto o regimento interno novo não for publicado, ele não está em vigência. Sobre o pedido de vistas, a gente tem o artigo 9º do nosso regimento. Vou projetar aqui para vocês. Só um minutinho, tá, conselheiro Luciano? Eu já lhe passo a palavra só para a gente resolver essa questão do pedido de vistas, que se for o caso, daí a gente não, se for concedido o pedido de vistas, a gente não pode mais discutir o termo em questão. Qualquer conselheiro poderá pedir vistas do processo apresentando suas razões durante a discussão ou votação, que se delibera por maioria simples do plenário. Determinará o adiamento da apreciação da matéria para a reunião seguinte. Então, é o plenário que decide se concede o pedido de vistas. O pedido de vista tem que ser votado ainda pelo regimento interno atual, que está vigente. Está vigente. Isto. Ok. Lorenzon, você está com a mão erguida, é pela ordem? Porque agora são questões de ordem, senão eu vou colocar em votação. Sim, Ok. Como eu originei a coisa, na verdade, a minha fala não era num sentido de desaprovar o plano, pelo próprio princípio da similaridade, como a gente já aprovou Paraná 3, aprovou Tibagi, aprovou nas mesmas condições e apresentando essa questão da classe 4 reduzida ou não, mas a única coisa que eu pedi seriam os índices hoje, como está a demanda biológica de oxigênio, a demanda química, como que estão esses índices e como vai ficar ao final dos 10 anos. Não precisa fazer nada de novo, sabe? Não precisa pôr isso no plano. Era encaminhar isso para os conselheiros para conhecimento e para a gente estar tranquilo que a coisa está caminhando adequadamente, sabe? Eu não pretendi, em momento nenhum, desaprovar o plano em função disso. Mas lembrar que não é simplesmente deixar no 4. Ele está no 4 porque ele está hoje muito acima do que seria possível de chegar no nível 3, mas ele pretende, nos próximos 10 anos, sair de horrivelmente ruim para simplesmente ruim, sabe? Esse índicezinho deve ter, inclusive, no plano aí, da maneira que foi colocado, a professora colocou a questão que ela resumiu bem, deve ter esse dado aí no plano, que eu não tenho acesso ao plano, mas se simplesmente esses dados fossem colocados, sabe, ou encaminhados na sequência para os e-mails dos diversos conselheiros, eu sou contra interromper o processo de aprovação, que eu entendo todo o processo que o Comitê de Bacias tem. Se a gente parasse em função disso, seria não justo, porque a gente já aprovou vários outros comitês de bacias, vários enquadramentos, da maneira que esse está posto. A única diferença, faltou o índice, quanto vai estar hoje, quanto vamos estar daqui a 10 anos. É simplesmente uma questão informativa para mim. Desculpa me delongar, mas okay. Estou preocupado de criar um atrapalho que não era o objeto. Mas agora, pela questão, enquanto presidente desse conselho, então eu preciso seguir o regulamento. Votar, então, nesse momento, presidente? Pois não, Arthur? É o seguinte, o artigo 9º, ele é bem claro. Durante a discussão, é o seguinte, ele diz, qualquer conselheiro pedir vista do processo, apresentando suas razões, durante a discussão ou votação, tá?
que se Arthur, liberar... só um minutinho, então só me deixa terminar, então, que era exatamente isso que eu ia conduzir. Tranquilo, desculpa, então. Desculpa, perdão, por favor, perdão. Enquanto presidente, eu preciso fazer a condução dos trabalhos e, segundo o regimento, todos os conselheiros têm direito a pedir vistas. Enquanto esse regimento estiver vigente, que é o caso dessa reunião, nós precisamos colocar em votação o pedido de vistas, ok? Segundo diz o artigo 9º. Então, nesse momento, antes de passar a palavra para qualquer outra pessoa, porque se for concedido o pedido de vistas, nós interrompemos aqui toda e qualquer discussão. Então, nesse momento, eu coloco para votação quanto ao pedido de vistas do conselheiro Arthur. Se os senhores... Fabiana, me desculpa, tá? Eu não estou acostumada com reuniões assim, desse tipo, desse formato, mas eu acho que o Lorenzon fez uma pergunta que eu posso esclarecer se você me permitir passar nos slides. Professora, doutora, desculpa. Eu não sou professora e nem sou doutora, sou engenheira. Me perdoe, é que me passaram assim a sua titulação. Tá bom, então, tudo assim, bem. ó, gente, só um minuto, por favor. Um conselho, ele é pautado por regras. E certo. Quando um conselheiro pede vistas, eu preciso colocar em votação. Antes disso, ninguém mais pode se manifestar. Se então, for tá concedido bem. Vistas a ele vai levar e ele traz e a gente continua a discussão depois. Se for negado o pedido de vistas, a gente continua, ok? O presidente, só para a questão de ordem, pergunta se alguém mais do plenário tem interesse de acompanhar a vista. Por gentileza, Arthur, obrigado. Pelo regimento, é o único pedido de vistas que pode ser concedido. Então, você pede, você Não. Se alguém quer acompanhar o pedido de vista, tipo, se alguém quer acompanhar, pedir vista Não, pelo regimento vigente não é possível, Arthur. Você pede o pedido de vistas, depois você negocia com outros conselheiros, se for o caso. Nesse momento, não dá, obrigado. ok? Ok, obrigado. Então, é um pedido de vistas do conselheiro Arthur. Então, a gente vai ter que fazer essa votação nesse momento. Então, eu peço que todos que estão com a mão levantada no sinalzinho ali, abaixem as suas mãos, por favor, porque daí a votação agora, eu peço a todos que forem favoráveis à concessão do pedido de vistas, que cliquem, então, na mãozinha que está disponível, ergam a mão para a concessão do pedido de vistas, que aí a Lariciane vai fazer as contas. Quem está compartilhando a tela, se puder parar de compartilhar, porque assim eu consigo enxergar todo mundo na mesma tela. Por favor, se puder encerrar o compartilhamento. Só um minutinho, por favor. Nós estamos parando o compartilhamento. Eu ainda não consigo ver a todos. Ok, agora consigo. Então, na minha primeira tela, Lariciane, aparece as mãos erguidas do conselheiro Arthur, da Andréia, conselheira Andréia. Na minha segunda tela não aparece a mão de ninguém. Então, são 3. Agora o Rodrigo Felipe Rocha também ergueu a mão. Tem mais alguém que está inabilitado com a ferramenta de erguer a mãozinha que gostaria de erguer nesse momento para ser favorável ao pedido de vistas? Então, e ninguém mais sendo favorável, nós temos apenas 3 conselheiros que votaram pela concessão. Então, como nós precisamos de ter a maioria, nesse momento o pedido de vistas está negado. Então, eu volto à relação das pessoas que tinham pedido a palavra. Então, podemos retornar à discussão, já que o pedido de vistas foi negado. Quem estava primeiro era o Luciano, depois o doutor Silvio, tá? Na minha sequência aqui que eu tinha anotado dos pedidos de palavra. Então, Luciano, por favor, a palavra está contigo. Obrigado. Boa tarde. Um primeiro aspecto assim, de relevância, na ausência da classe 4, é preciso prever restrições a usos mais sensíveis onde existem lançamentos de efluentes. Porque a classe 4 é praticamente a única que impõe restrições ao uso. Sem a classe 4, eu posso instalar, por exemplo, uma aquicultura logo ajusante de um lançamento. Legalmente eu posso, não é adequado. E isso impõe ao saneamento toda a necessidade de se readequar
para conseguir que o lançamento não venha a gerar uma água de consumo que é mais sensível, de produção de alimentos, logo a jusante do ponto. Então, assim, caso o Paraná realmente venha a manter que não, a partir de 2040, não queremos mais a classe 4, é preciso definir regras para usos sensíveis, que não podem estar a jusante de usos, então, menos de lançamento de efluentes, tanto industrial quanto doméstico, e a classe 4 era, ou é, né, o instrumento para definir isso. Agora, um ponto muito importante é assim, realmente, como disse a Cristiane, o papel aceita tudo e alguns planos de bacia estão aceitando que não haja mais a classe 4 no estado, na sua bacia, demonstrando assim o zelo de sua população com o meio ambiente, a rede hídrica. É uma intenção, mas o problema de você ter uma regra, colocar na regra uma intenção, pode ser bem demonstrado na bacia do Tibagi, que é a que iniciou assim, a rejeição à classe 4, mas que até o momento ainda não realizou não tem o seu plano de efetivação, que é aquele plano pelo qual ela vai promover o resgate, a melhora, enfim, o efetivo enquadramento, trazer os rios para o efetivo enquadramento que ela estabeleceu no seu plano de enquadramento. Isso ilustra um aspecto muito importante. Quando você tem rios classe 4 na sua bacia, você tem pontos de melhoria claros que você precisa correr atrás para trazer a melhora daqueles rios. Quando você não tem um rio de classe 4, ou desejavelmente classe 5, 6, 7, que aí você teria uma escadinha para você poder sistematicamente resgatar a qualidade daquele rio, você perde a urgência. Prova disso é que, em 5 anos, o Tibagi, que salvou os seus rios no papel, eliminando a classe 4, não trouxe assim, não elaborou uma única matéria assim, efetiva de como é que nós vamos trazer e manter a qualidade dos nossos rios. Aí fica tudo muito fácil. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Luciano, pela sua manifestação. Agora, então, o professor Dr. Silvio, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, a todos os conselheiros. Né? Eu sou da diretoria do comitê aqui, né, do Piraponema. E, primeiro, parcialmente, Arthur e Lorenzon, aquelas informações que você pediu, elas estão, a Ida ia apresentar ali, então, parcialmente, ela está no nosso plano. Nosso plano, todos os produtos estão disponíveis no site do comitê, né? Então, todas essas informações, desde quando a Engercorp fez, já foi disponibilizado lá no Instituto de Águas, né? Então, está disponível. Luciano, me permita responder o seu questionamento. Nós, do comitê, nós somos um órgão consultivo, nós não somos CNPJs, e todo recurso que vem destinado ao comitê, mesmo que seja a questão da cobrança da água, o comitê, ele hoje está impossibilitado de fazer qualquer gasto, né? Porque a gente, inclusive o recurso que vem, né, da Agência Nacional de Água da ANA, que é o PROCOMITê, ele entra, né, no cofre do governo do estado, né? Então o comitê ele não tem como fazer recurso, e os comitês que hoje já estão fazendo cobrança, ele cai direto no cofre do estado, e o comitê ele não tem autonomia para fazer essa gestão de recursos, inclusive os recursos da COPEL, né, que era para vir para o comitê para recursos hídricos, hoje está vindo para cobrir aí a previdência do estado, né, que é aquela resolução que foi criada anteriormente. Então a gente precisa arrumar, né, fonte de recurso para que os comitês possam implementar políticas e programas e fazer sugestões de melhoria, né, a nível de estado, né? Então, para isso, a gente, como Fórum Paranaense, como membro do Fórum, como membro do comitê, eu coloco a esse comitê que é uma resposta, tá, Luciano? Que a gente, apesar de
de colocar no papel tudo que a gente quer, a gente não consegue implementar essas políticas porque a gente não é uma entidade, a gente não é um CNPJ e a gente não tem recurso para que possamos fazer melhorias, né, ou propor melhorias e políticas públicas nesse sentido. Né? Obrigado, presidente, obrigado a todos os membros do conselho e desculpa qualquer palavra nesse sentido. Nós aqui agradecemos, professor Dr. Silvio, por sua colaboração. Eu pergunto se tem mais alguém que gostaria, nesse momento, de fazer... Escrocaro levantou a mão, por favor, Escrocaro. Eu só gostaria, presidente Fabiano, eu só gostaria de esclarecer ao professor Silvio que o recurso da cobrança vai numa conta específica uma conta específica no governo do Estado, e o governo do Estado não pode mexer de dinheiro, e esse recurso ele é destinado àquela bacia em função de uma chamada pública aonde será efetivado a destinação desses recursos, mas especificamente na bacia, só para esclarecer. Obrigada, Escrocaro, pelo esclarecimento. Senhora Ida, por favor. Eu gostaria de compartilhar com vocês dois slides, tá? Que eu acho que são relevantes aqui para a discussão que está sendo posta. Vocês estão enxergando? Estamos sim. Tá. Então, um parâmetro que foi decidido para ser, vamos dizer, o parâmetro de referência para o enquadramento, né? A vazão foi aqui em 95, que é uma vazão de estiagem, e o parâmetro foi a DBO, tá? Então, nesses slides aqui, a gente tem por área de gestão de cada bacia, a carga remanescente doméstica urbana de DBO, total, na situação atual, no cenário tendencial, que é esse vermelhinho, e no cenário proposto, que é o cenário que nós decidimos para ser a referência para o programa de efetivação do enquadramento. Para que esses índices de DBO sejam alcançados, está prevista todo o programa de efetivação e todas as ações necessárias. Então, pegando aqui só essa bacia, a gente vê a situação atual, por isso que eu falei que talvez esses slides ajudassem um pouco a esclarecer a dúvida do Lorenzoni. Essa situação atual, em azul, a situação do cenário tendencial e do cenário proposto. Então, vejam que existe uma redução de carga substancial prevista para cada área de gestão, em cada um dos cenários. Saindo, por exemplo, aqui dessa situação para a PN 35, o cenário atual, para o cenário tendencial, e olha a diferença que nós temos de carga remanescente de DBO, caso as ações propostas no plano de efetivação do enquadramento sejam efetivadas, sejam postas em práticas de fato, né? Temos uma redução bastante grande de DBO em todas as subbacias e as suas áreas de gestão. É só ver, por exemplo, aqui, né, uma diferença grande entre a situação atual e a situação do cenário proposto, para o qual o plano de efetivação do enquadramento está previsto e detalhado, com todas as ações necessárias e o respectivo custo. Era só isso, Fabiano. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, a senhora Ida. Mais alguém teria alguma manifestação que gostaria de fazer nesse momento em relação a essa temática? Não? Então, considerando que esteve aberta para discussão e que não temos mais ninguém que queira discutir, eu vou colocar, então, a deliberação. E é importante que todos tenham ciência que o que nós vamos aprovar aqui, então, é o enquadramento, ok? Todos estão cientes disso? Então, após a apresentação do enquadramento que foi feito, nesse momento, para esse conselho, vamos colocar em votação o enquadramento proposto.
Os que forem favoráveis ao enquadramento proposto, que permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Não tendo, então, nenhuma manifestação em contrário. Desculpa. Desculpa, a Andréia, né? Acabei de ver ali. Perfeito. É que às vezes demora para entrar no chat. Então, a Andréia Oliveira está fazendo a manifestação em contrário pelo chat. Então, por favor, já para deixar registrado em ata a manifestação contrária. E com um voto, então, uma manifestação contrária, está aprovado o enquadramento que foi apresentado a este conselho nessa data. Agradeço ao professor Dr. Silvio e à senhora Ida, que trouxeram a apresentação e as contribuições para isso, e passamos, então, para o próximo item da nossa pauta. Presidente, Pois Crocaro, pois não? Só eu gostaria de... só gostaria de fazer um agradecimento. Eu queria fazer um agradecimento especial a Aida, desculpe, Aida, porque várias vezes ela fez gentileza já para estar no comitê, apresentando, discutindo, o contrato já foi vencido, teve várias dificuldades para fazer esse plano aí, esse enquadramento. Então, sinceros agradecimentos a você, Aida. A Kiki, né? A Kitty do Piraponema, o professor Silvio, que estão aqui e que vieram também trazer a colaboração e a discussão, porque, no nosso ponto de vista, os comitês, eles fizeram um trabalho exaustivo para isso e eles estão ansiosos para que isso fosse aprovado. Então, eu queria agradecer também a todos os conselheiros que colaboraram para essa discussão e que aprovaram esse enquadramento, porque a gente possa dar continuidade aí e melhorar a qualidade de água. Enquanto isso não tivesse sido aprovado, nós estaríamos numa névoa aí, sem ter como fazer os enquadramentos e as outorgas. Muito obrigado a todos vocês aí por essa iniciativa. E isso, Crocaro. Passamos, então, para o próximo item da nossa pauta, que é a resolução conjunta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do COLIT 121, que estabelece procedimentos para a eleição dos representantes das entidades ambientalistas não governamentais como membros indicados. Desculpa, no Conselho... presidente, esse ponto a gente conseguiu... Já foi. A parte da manhã. Da manhã, desculpa. Acabei de ver aqui. Então, o próximo agora é só a questão da apresentação e deliberação para a criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu, certo? Certo, exatamente. Perfeito. Então, porque também já passamos pela deliberação do regimento interno. Peço desculpas. Então, agora a apresentação e deliberação para a criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao Enéas, que fará uma explanação inicial, e logo na sequência para o Yuri, que é o secretário de Meio Ambiente de São João do Triunfo. Então, por favor, Enéas, a palavra está contigo. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde aos conselheiros e conselheiras. Eventualmente, para quem não me conhece, eu sou o Enéas Machado, da Gerência de Gestão de Bacias do IAT. E venho agora, junto com o Yuri Lapski, pedir trazer a sua análise, o pedido de criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu. Nos últimos meses, fizemos várias reuniões, cerca de 20 reuniões, com a sociedade civil, com as prefeituras, com os usuários, né, colocando todos a par da situação e selecionando já, quer dizer, eles se autoindicaram os representantes que vão compor o comitê. Foi feita também uma mesa diretora provisória, cujos membros são
a indústria Brasfibra, a Copel, a BR Hidro, o Centro Universitário de União da Vitória e as prefeituras de São João do Triunfo e União da Vitória. A presidência dessa mesa ficou a cargo da Prefeitura de São João do Triunfo e a secretaria a cargo da Prefeitura de União da Vitória. Então, solicito permissão para a senhora presidente para convidar o senhor Yuri Lapski, da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, para fazer a apresentação da descrição da bacia e dos seus principais usuários. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Convido, então, o senhor Yuri para que faça uso da palavra para efetuar a apresentação para esse conselho. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Na realidade, estou debutando nessa reunião. Até fui um pouco pego de surpresa, não sabia que era o dia todo. Então, não cancelei nenhum compromisso, mas estamos aqui e pronto para apresentar a nossa proposta, né, de fazer parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Bom, o Comitê da Bacia dos Afluentes do Médio Iguaçu é composto por 18 municípios. Por ordem alfabética, né, seria Bituruna, Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, General Carneiro, Honório Serpa, Inácio Martins, Irati, Malé, Mangueirinha, Palmas, Paula Freitas, Paulo Frontin, Rebouças, Reserva do Iguaçu, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e União da Vitória. Só um minutinho. Bom, nós montamos um comitê provisório, né, da Bacia dos Afluentes do Iguaçu, né, que, como o Ené já disse, conta com a participação de outras entidades, como a Sanepar, a Copel, Brasfibra, CEPAC, GR Extração, a Associação Brasileira de Pequenas, né, Centrais Hidrelétricas, ICGH, a ABRA, meu Deus, TCH, ENGE, Corporativa Agrária, Sindicatos Cooperativos do Estado do Paraná, o CEPAR, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, né, o CREA, o Centro Universitário de União da Vitória, UNIUV, além da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos, Coopertragem, que, aliás, trabalha conosco aqui no município. Vou tentar mudar isso aqui. Compreendida pela bacia do Iguaçu, no trecho que começa a jusante da confluência do Rio Iguaçu, aliás, do Rio Iguaçu e Rio Negro, ali em São Mateus do Sul, ele vai até a foz do Rio Jordão, no Rio Iguaçu. Ele localiza-se na parte sul do Paraná, entre os paralelos 25 graus e 30 minutos e 27 graus de latitude sul e meridianos 50 graus e 30 minutos de longitude oeste. Faz limite ao norte com as bacias do Rio Jordão e Alto Ivaí, e ao leste a bacia do Alto Iguaçu, e ao oeste com a bacia dos afluentes do Baixo Iguaçu. Ele possui uma área de drenagem de 17.950 km² entre os 18 municípios já citados. Uma das coisas que eu levantei, que eu acho que seria um ponto forte da nossa bacia hidrográfica, é a quantidade de nascentes que nós temos nesses municípios. Esse levantamento foi feito pelo o Cadastro, né, Ambiental Rural, né, o CAR, está atualizado segunda-feira, acho que. Segunda-feira que foi atualizado. Foi feito tudo muito em cima da hora, né? Chegamos a um número já cadastrado de 28.930 nascentes de água, nascentes de olho de água. Provavelmente há muito mais de 30 mil nascentes de olho de água. É um patrimônio muito interessante para se levar em consideração na questão hídrica. Nós temos muito carinho por essa questão.
Um dos pontos fracos da bacia é que ela é de planície, ela não tem grande declividade, e em períodos de chuvas mais fortes, ela ocorre em inúmeras cheias. Aqui, para ilustrar, eu trouxe a cheia, talvez acho que a maior que eu tenha visto, a de 1983, que trouxe muito estrago para a União da Vitória, São Mateus do Sul. União da Vitória é muito recorrente, aqui está de 2014. Aliás, 2014 deixou o nosso município sem acesso. Nós temos uma ponte sentido São Mateus, que fica no Rio Água Branca, que foi simplesmente arrancada pelas águas, e a ponte que fica sentido Palmeira, na PR-151, em que suas cabeceiras foram arrancadas. A ponte permaneceu no lugar, mas não tinha cabeceira. Ou seja, é um dos problemas que a nossa bacia sempre enfrenta e enfrentará. Temos que pensar nisso. Um minutinho, tem que dar 2 toques. Bom, a caracterização socioeconômica aqui na nossa região também é um ponto fraco. Eu diria até que a nossa bacia talvez seja um patinho feio aí de futuro, se nós participarmos, né, e vamos participar do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas só para lembrar que patinho adora água, né? Então, estamos dentro do tema. Essas informações foram retiradas do Caderno de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2013, feito pelo IPARDES. Algumas variações no estado, comparado com a bacia do Médio Iguaçu, sempre nos coloca em alguma desvantagem. Até mesmo o crescimento populacional, né, com 0,52% ao ano, bem abaixo das bacias, como Tibagi, Alto Iguaçu, né? E a questão da variação de emprego e renda em percentual, né? Ficamos abaixo da questão de emprego e renda em relação à média do estado do Paraná. Na educação, na saúde, um pouco melhor. O Médio Iguaçu é uma bacia que tem pouca representação quanto ao PIB total do Paraná, com 2,7%. Dados também de 2013, né? Não estão atualizados. Agora, nós temos, na questão do IDH, aí que realmente ficamos bem abaixo, né, da média, né, do Paraná. A média dos municípios ficou em 0,676. Pelo critério do IPARDES, isso dá o resultado até alto. Não, perdão, médio. Que, nesse caso, também é o mesmo do IBGE. A diferença é que no IPARDES, né, acima de 7 já é considerado IDH alto, enquanto que no IBGE é acima de 0,800. Então, nós temos municípios como São João do Triunfo, né, ao qual eu represento, com 0,629 de IDH, Coronel Domingos Soares com 0,600, Inácio Martins, ou seja, são os municípios com IDH entre os que estão mais fracos no estado do Paraná. São dados também, tanto não são tão atualizados, mas altamente preocupantes. Taxa de analfabetismo no estado do Paraná apresenta uma taxa de em torno de 6%, enquanto que a nossa bacia algo em torno de 7,5%. Mortalidade infantil no Paraná, enquanto ela é 12,56 por 1.000 nascidos vivos, aqui na nossa bacia chega a 16,81. A taxa de internação hospitalar por doenças infecciosas, a cada 100 mil no estado, chega a 427, enquanto que aqui eu estou com dificuldade de enxergar, mas é bem mais alta, né, aqui na nossa bacia. A taxa de notificação por agrotóxico, isso chama bastante atenção, a cada 100 mil no estado é de cerca de 7, enquanto que aqui na nossa bacia é de 17,10. Isso tem a ver muito com a agricultura
o tipo de agricultura, né, que nós temos. Deixa eu voltar aqui, passei um pouquinho. Eu voltar. Não voltou. Pulei um slide ali, pessoal, mas eu acho que falava do aproveitamento hidroelétrico, né, na geração de energia. Nós temos apenas uma CGH nos afluentes do Rio Iguaçu, aqui na nossa bacia. O que eu acho muito pouco, talvez tenha muito a ver com a questão do relevo, né? Mas acredito que mesmo assim, com o relevo, né, com essa natureza, é possível haver muito mais aproveitamento hidrelétrico na nossa região. As demandas dos usuários foram apresentadas aqui pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 2011, né? Enquanto que por abastecimento público no estado do Paraná, a demanda era de 21.796 litros por segundo, no Médio Iguaçu apenas 650 litros. Setor industrial no Paraná, 12.349, no Médio Iguaçu, 772 litros por segundo. Setor agrícola, uma proporção muito semelhante, 10.735 litros por segundo, enquanto o Médio Iguaçu apenas 496. E o setor pecuário mantém a mesma proporção, 6.485 litros por segundo no Paraná, enquanto que no Médio Iguaçu 253 litros. Ou seja, a demanda no Médio Iguaçu total chega a 2.173 litros por segundo, enquanto que o Paraná, como um todo, na média, é 51.364 litros por segundo. Vocês me desculpem, eu estou me batendo um pouquinho com essa máquina aqui, que não está obedecendo direito. Coisas da tecnologia, não se preocupe. Ixi, agora está andando que nem doido, eu não pedi para andar tudo isso. Deixa eu ver se eu estou na... Mas eu acho que é isso mesmo. Uma das principais questões, né, na utilização de recursos hídricos, nós já apresentei lá a questão das enchentes, das cheias, né, elas são recorrentes e têm causado prejuízos muito grandes. Tem um estudo da missão japonesa JICA, em que fez um cálculo nas cheias de 1983, 92, 93, em União da Vitória, e chegou a um prejuízo de 52 milhões de dólares em 83, 29 milhões e meio em 92, e o outro índice aqui eu não consigo ver na minha tela. Peço desculpa a vocês. Não sei se vocês estão vendo a tela completa. A outra questão é a poluição hídrica. Talvez muito grave, talvez não, com certeza muito grave, porque estima-se uma coleta de 13.925 metros cúbicos de esgoto por dia e que atende apenas uma população de 89.516 habitantes. Isso dá 22,2% total da população, que é 403 mil, na soma dos 18 municípios. Sendo que desse total, que representa apenas 22% da população, apenas 10.750 são... precisava ver isso aqui, não estou conseguindo. Cerca de 22% e meio, eu não estou conseguindo chegar à tela inteira aqui, mas apenas do que é tratado, do que é coletado, apenas 22,5%, ou 22,8%, recebe o tratamento correto, sendo o resto praticamente todo descartado direto nos efluentes. Ou seja, é praticamente nada daquilo que é coletado e tratado, comparado com o total da população. Um problema grave que vai requerer estudos muito profundos para a gente ter uma percepção bem mais real do que está acontecendo nessa questão. É uma questão que preocupa muito. O lixo que é coletado, né, cerca de 6 mil toneladas por mês, 58% é despejado em aterro sanitário, sobrando aí 42% que não tem o destino correto.
São números um pouco desatualizados, mas eu não acredito que haja grandes mudanças nesses números. Bom, me perdoe aí me atrapalhar um pouco na apresentação, na primeira vez, né? Mas, assim, o que eu tentei passar foi a ideia de que nós temos pontos excepcionalmente positivos, como ainda nós temos muita área verde nessa região. O nosso município tem mais de 50% de mata nativa, tem cerca de 2.000 nascentes catalogadas, a região tem cerca de 29.000 nascentes catalogadas, nós temos áreas de várzeas ainda consideráveis que precisamos cuidar, mas temos grandes problemas, nós temos problemas socioeconômicos e de natureza do saneamento básico muito graves, além do problema que nos afeta corriqueiramente, né, que são as enchentes. Então, nós humildemente pedimos, né, que a gente possa dar continuidade, né, criar nosso comitê e fazer parte do comitê, do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos e poder, junto com vocês, com a experiência, com a expertise, como eu pude observar hoje, né, com a dedicação de vocês e junto com a nossa vontade e energia também, começar a atacar esses problemas e resolver de forma, vamos dizer assim, não digo igualitária, mas acompanhando todo o Estado, né, no mesmo objetivo e mais ou menos no mesmo andamento, né, porque estamos bem atrás, pelo que pude sentir, inclusive com a criação do comitê. Nós estamos fora, né, nesse momento. Então, humildemente, eu peço aí a atenção de vocês para acatar esse nosso pedido. Era isso que eu tinha a dizer nesse momento. Muito obrigada pela sua atenção, pelo compartilhamento dos dados relacionados à bacia. Eu agora abro, então, pergunto se alguém tem alguma manifestação que gostaria de fazer quanto ao Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu. Em não tendo, durante a discussão, nenhuma manifestação em relação à solicitação para a criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu, nesse momento, então, eu coloco em deliberação a votação da criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu. Aqueles que são favoráveis, após ter ouvido toda a explanação da solicitação para a criação do Comitê dos Afluentes do Médio Iguaçu, os que são favoráveis a essa criação, que permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Presidente? Pois não, conselheiro Arthur? Eu gostaria de votar a favor, mas justificando meu voto. Perfeito, com declaração de voto, então, né? Isso. Isso? Okay. Presidente, eu acho de suma importância, a apresentação foi de excelente qualidade, certo? Só que, assim, quando vier qualquer coisa para o Conselho, que venha mais especificado como foi feita a apresentação, porque o escopo que foi nos enviado estava muito simplório. Não tinha questões socioeconômicas, não tinha questões de turismo, não tinha questões de reflorestamento, não tinha, enfim, né? Então, justificar o meu voto, que eu voto a favor, que é com grande assim, respeito a todo o pessoal que está envolvido, mas pedir que a Secretaria Executiva, na próxima, peça com mais detalhamento como a apresentação veio, ok? Para a gente também não ficar tão perdido, tá? Agradeço desde já e boa sorte para todos eles, e o Conselho de Recursos Hídricos sempre estará à disposição, e também para a educação ambiental, que a gente também está à disposição, nossa entidade, para qualquer assessoria técnica de forma gratuita para o comitê. Desde já, um grande abraço a todos. Obrigada, conselheiro Arthur. Então, fica o registro para a ata dessa solicitação, então, que para as próximas reuniões
a Secretaria Executiva vai solicitar uma apresentação mais detalhada. Então, considerando que o conselheiro Arthur vai fazer a declaração não, presidente. Apresentação não, é a documentação com envio para os conselheiros mais detalhado. Obrigado. Sim, senhor. E que a gente possa, então, agora, que fique registrado que foi aprovado, então, a solicitação, com uma declaração de voto do conselheiro Arthur. O próximo item da pauta, então, é a tribuna livre. Oi, pois não? Fabiana, eu só queria fazer... É o Enéas que está falando? Oi, Enéas, pois não. Eu queria fazer um pouco de comentário, lembrar... Só um minutinho, Enéas, por favor. Eu peço aos demais conselheiros e participantes que fechem os microfones, porque está dando microfonia. Por favor, Enéas, pode falar. Queria só lembrar a participação pioneira do senhor Dago Vel, de União da Vitória, que foi um dos artífices do comitê lá quando houve aquelas enchentes. Então, não sei se ele está nos ouvindo hoje, ele anda um pouco adoentado, mas fica aqui, então, a lembrança que o senhor Dago Vel foi um dos pioneiros da criação desse comitê. Era isso. Obrigada, senhor Inés. Eu não observo no chat a inscrição para a tribuna livre, então, nesse momento, faço a pergunta se algum conselheiro ou alguma conselheira tem algum item que gostaria de trazer para a tribuna livre. Não? Em não tendo, então, nenhuma manifestação, nós encerramos todos os itens da nossa pauta previstas para essa reunião. Mais uma vez... Pois não, conselheiro Lorenzon? Lorenzon da SEAB. Na reunião 34, que deu aquele problema com a bacia do Jordão, ficou da assessoria jurídica apresentar se era ou não, lembra que não sei se houve uma discussão se era competência ou não do conselho interferir lá na gestão da bacia, e ela ficou de trazer essa informação para os conselheiros, que se não veio hoje, que pelo menos na próxima reunião nossa ou na sequência possa ser encaminhado para os conselheiros, para ficar claro esse tipo de coisa, sabe? Só para não dar mais atrapalho nas próximas. Claro. Lariciane, na reunião 34 eu ainda não estava diretora-geral, então não participei. Foi você que coordenou? Foi... A 34 não. Aqui nós votamos a ata hoje cedo. Tem a discussão lá que o conselheiro da Abiara queria botar uma advertência para... Sim, então a doutora Edneia manifestou alguma questão? A doutora Cécia acho que falou que iria verificar e trazer um parecer para a gente hoje, no caso. Ok, eu vou cobrar, então, essa manifestação jurídica, a gente encaminha para os senhores por e-mail e traz também na nossa próxima reunião. Só para esclarecer, a pauta, como vocês receberam, ela ficou muito cheia, né, por causa do lapso temporal aí que a gente não teve a reunião do primeiro semestre, mas na próxima reunião a gente volta com esse tema. Em todo caso, eu vou cobrar e passo por e-mail para os senhores e senhoras a manifestação. Em não havendo mais nenhum tema, então, para ser tratado, eu agradeço a participação dos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras, mais uma vez colocando o secretário Márcio e essa diretoria geral à disposição de todos os senhores e senhoras para que a gente possa, a qualquer tempo que sentirem ou entenderem como necessário, a gente convoque uma reunião extraordinária desse conselho. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela... Boa tarde, até logo. Boa tarde. Valeu, Enéas.